O ar fica frio. Um arrepio percorre sua espinha. Algo está errado. Esse é o sentimento, o medo crescente que acompanha a lenda do Slenderman. Ele se esconde nos cantos sombrios do nosso mundo digital. Uma figura esguia, anormalmente alta, com braços que se estendem como tentáculos mórbidos. Seu rosto, em branco, vazio. Uma tela em que pintamos nossos medos mais profundos. Slenderman é um bicho-papão moderno. Uma criatura que não nasceu de histórias de fogueira, mas das profundezas sombrias da internet. Suas origens não estão no folclore antigo, mas em um terreno fértil digital de criatividade coletiva e horror crescente. Ele é uma prova do poder da era da internet. Um exemplo arrepiante de como uma ideia, especialmente uma alimentada pelo medo e pelo desconhecido, pode capturar o imaginário coletivo e saltar do mundo digital para nossos corações e mentes. Nossa história começa em 2009 nos fóruns do Something Awful, um ponto de encontro para mentes criativas se reunirem e compartilharem suas criações digitais. Um concurso de Photoshop, um desafio aparentemente inofensivo, tornou-se o improvável berço de um monstro digital. Entre as inscrições, 2 fotografias adulteradas, enviadas pelo usuário Erik Knudsen, sob o pseudônimo Victor Surge, se destacaram. As imagens retratavam crianças, sua inocência juvenil, justaposta à presença perturbadora de uma figura alta e esguia à espreita ao fundo. Knudsen adicionou legendas arrepiantes, insinuando um ser sinistro e sobrenatural que perseguia crianças. A internet, sempre faminta pelo novo e perturbador, agarrou-se a essas imagens. A criação de Knudsen explorou um medo primitivo do desconhecido, o perigo à espreita que nossos ancestrais imaginavam nas sombras. O horror sem rosto, o rapto de inocentes. Esses temas ressoaram com um mal-estar coletivo que transcendeu as fronteiras culturais. Slenderman rapidamente escapou dos limites do fórum Something Awful, espalhando-se como fogo pela internet. Ele se tornou um pesadelo compartilhado, uma história de fantasma digital sussurrada de um espaço online para outro. Fanarts floresceram, transformando a criação rudimentar do Photoshop em um ícone arrepiante. O que começou como a criação de um único usuário, logo floresceu em um experimento colaborativo de contar histórias em uma escala sem precedentes. A internet, com sua teia interconectada de fóruns, image boards e plataformas de mídia social em expansão, tornou-se o playground digital do Slenderman. Escritores amadores escreveram creepypastas, contos de terror compartilhados online, tecendo narrativas intrincadas em torno do Slenderman. Deram a ele uma mitologia arrepiante, uma história envolta em mistério e mergulhada no medo. Dizia-se que ele perseguia e sequestrava suas vítimas, geralmente crianças, levando-as à loucura com sua presença assustadora. Seção 5. Borrando as linhas. Realidade encontra terror digital. À medida que o mito do Slenderman crescia, também crescia seu alcance. Ele se infiltrou na cultura popular, aparecendo em videogames, webséries e até inspirando um filme de Hollywood. Essa polinização entre plataformas borrou as linhas entre ficção e realidade, fazendo com que a entidade digital parecesse cada vez mais real, cada vez mais perigosa. A internet, antes um lugar de escapismo, começou a se sentir assombrada por esse espectro digital.
As histórias, as imagens, a onipresença do Slenderman criaram uma sensação pervasiva de mal-estar. Uma sensação de que o mundo digital, apesar de todas as suas maravilhas, abrigava uma escuridão própria. Seção 6. A tragédia de Waukesha. Uma virada sombria para a realidade. O ano era 2014. A idílica cidade de Waukesha, Wisconsin, tornou-se o cenário de uma história de terror da vida real diretamente ligada à lenda online do Slenderman. Duas meninas de 12 anos, Morgan Geyser e Anissa Weier, atraíram sua amiga para a floresta e a esfaquearam 19 vezes. Seu motivo, como confessaram mais tarde à polícia, era apaziguar Slenderman, para provar sua lealdade à entidade fictícia que acreditavam ser real. Este crime arrepiante enviou ondas de choque por toda a nação, forçando o mundo a confrontar o lado negro da cultura da internet e os perigos muito reais de borrar as linhas entre fantasia e realidade. Seção 7. Mergulhando na psique, Slenderman e o medo primitivo. O esfaqueamento de Waukesha foi um alerta, um lembrete severo de que as histórias que contamos a nós mesmos, as criações digitais que damos vida, podem ter consequências profundas e às vezes trágicas. Mas por que Slenderman, uma entidade fictícia nascida na internet, era tão atraente, tão aterrorizante, que poderia levar duas jovens a cometer um ato tão horrível? A resposta está em nossos medos primitivos, as ansiedades profundas que assombram a humanidade há milênios. Slenderman incorpora o medo do desconhecido, o perigo à espreita que nossos ancestrais imaginavam na escuridão. Sua falta de rosto, seus membros anormalmente longos, tudo isso são exageros de características humanas, distorcidas para criar uma sensação de desconforto, de algo errado. Seção 8. O fascínio do desconhecido. Por que somos atraídos pelo horror? O terror, como gênero, sempre prosperou em nosso fascínio pelo desconhecido. Somos atraídos por histórias que exploram os cantos escuros de nossa psique, que desafiam nossa sensação de segurança e proteção. Slenderman, com sua presença assustadora e motivos ambíguos, explorou essa necessidade primitiva de confrontar nossos medos, mesmo que seja da segurança relativa de nossas telas de computador. A internet, com seu vasto alcance e anonimato, forneceu o terreno fértil perfeito para esse bicho-papão digital florescer. Permitiu que os indivíduos projetassem seus próprios medos e ansiedades nesta tela em branco de um monstro, tornando o horror pessoal e universal. Seção 9. Um conto cautelar para a era digital. A história do Slenderman serve como um conto cautelar para a era digital. À medida que passamos cada vez mais tempo em espaços online, criando identidades digitais e imergindo em mundos virtuais, é importante lembrar que a linha entre ficção e realidade pode se tornar perigosamente turva. Devemos estar atentos às histórias que consumimos e às criações que damos vida no reino digital. A internet deu origem a uma criatividade e conectividade incríveis, mas também desencadeou novas formas de horror, reais e imaginárias. Seção 10. O poder duradouro da narrativa. Slenderman, apesar de todos os seus atributos assustadores e da tragédia do mundo real que inspirou, é, em última análise, uma prova do poder duradouro da narrativa. Ele nos lembra que as histórias, sejam sussurradas em volta de uma fogueira ou compartilhadas no éter digital, têm o poder de moldar nossas crenças, influenciar nossas ações e assombrar nossos sonhos.
À medida que navegamos pela paisagem em constante evolução da era da internet, devemos lembrar que somos todos contadores de histórias, moldando o mundo digital com nossas palavras, imagens e criações. É nossa responsabilidade usar esse poder com sabedoria, construir pontes de entendimento em vez de muros de medo, criar histórias que iluminem em vez de aterrorizar.